Bom dia, 747, beleza? Bom, se você está caindo aqui de paraquedas e não sabe, esse é um canal sobre trader esportivo. Eu sou o Thor e 747 é um programa diário de análise onde eu desenho possíveis cenários de jogos que eu venha a operar, beleza? Não necessariamente são entradas a punter ou pré-live. São entradas que, de acordo com os meus métodos, que você está vendo alguns deles aqui. Se o time entregar aquilo que é, os meus métodos pedem, eu vou efetuar a minha entrada, beleza? Se você não sabe alguns termos que eu vou utilizar aqui, é, tem um vídeo no meu canal que se chama Dicionário do Trader, onde eu explico absolutamente todas as nomenclaturas que nós utilizamos, beleza? E também tem o meu curso. O primeiro link deste vídeo tem lá o meu curso completamente gratuito, onde você não precisa colocar o seu e-mail, você não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, apenas entrar lá e fazer, que é completamente gratuito, beleza? Bora lá então. Separei aqui esses 16 jogos que possivelmente eu venha olhar se me der um padrão legal, beleza? Jogos aqui da classificação para Champions League, é, Série B, Campeonato Brasileiro Série B, Sul-Americana e Copa Libertadores da América, beleza? Então bora lá. Primeiro jogo que eu separei aqui, Slavia Praha e Ferencváros. Eu tinha feito essas análises aqui, acho que se não me engano, todas que eu fiz análise semana passada bateram. São jogos aqui que acontece. Esses times, algum deles eu conheço bastante. São equipes que jogam em ligas muito inferiores à nossa realidade, as que talvez você mais acompanha. Porém, alguns jogos podem ficar interessantes, porque esses times aqui geralmente eles não são times de muita qualidade, né? Se a gente colocar num parâmetro global, mundial, não são times de muita qualidade. Porém, entre eles, como eu posso explicar? No país deles, eles são os melhores, né? Então a gente tem que trazer para a nossa realidade, onde eles se equivalem um enfrentando o outro. Slavia Praha e Ferencváros, eu até acompanho, se não me engano, esse jogo foi 2-0. Isso. 2-0 o primeiro jogo para o Ferencváros. Eu vou ficar de olho, não consigo desenhar nenhum cenário aqui, porque o Ferencváros, ele é favorito, porém ele já ganhou de 2-0. Então, a gente precisa ficar de olho. Por quê? Se você for ver, as odds estão muito esmagadas para o Slavia Praga. Primeiro temos que saber como que os times vão vir, né? Se der algum desfalque importante e tudo mais. Eu não conheço profundamente o time, porém, essas odds eu acredito que estejam muito, muito, muito esmagadas para o Slavia Praga. Para 1,40 eu acho muito esmagada, muito esmagada. Esse jogo, se me der padrão, com certeza, eu prefiro muito mais trabalhar gols do que um back Slavia Praga. Mas eu vou deixar ele pro live, beleza? Eu quero acompanhar esse jogo, só que eu prefiro taçar alguma opinião no live. Esse jogo aqui eu acho interessante, porque ó, o primeiro jogo, se vocês forem ver, foi 1-1. Porém, eu acho o Estrela Vermelha, né? Todo mundo conhece como Estrela Vermelha. Eu acho ele muito bom. Eu acho um time muito interessante. Jogou em casa com um a menos, não foi tão fácil, mas esse jogo ele tem muita cara de back Slavia Praga, beleza? Back Estrela Vermelha. Então eu vou vir aqui. Estrela Vermelha. Eu venho para trabalhar tanto por essas odds. Eu acho interessante um back quanto no mercado de cantos. Semana passada ele pagou nos cantos, então eu vou ficar de olho para trabalhar esses dois mercados nesse jogo. Shakhtar Donetsk e GNK.
Primeiro jogo, se eu não me engano, o Shakhtar começou perdendo e conseguiu virar. Se eu não me engano, foi isso. Eu consegui pegar o empate, consegui pegar a vitória do Shakhtar. Eu acho o Shakhtar mais time, vai jogar em casa. O Shakhtar deu um padrão muito grande. Se eu não me engano, ele tomou, foi o gol de contra-ataque. O Shakhtar tem um defeito muito grande, porque ele ataca com muita pressão, porém ele dá espaços. Se ele estiver dando os mesmos espaços, eu acho difícil fazer esse jogo. Mas eu vou ficar de olho para trabalhar sim um back Shakhtar. Não é. Eu vou tomar muito cuidado. Escreve certinho aqui, né? Shakhtar. Vou jogar aqui. Shakhtar. Eu vou ficar de olho também para trabalhar um possível back ou mercado de cantos nesse jogo, beleza? O Shakhtar é um time muito interessante, muitos brasileiros, alguns brasileiros que até se naturalizaram ucranianos. Eu acho um time muito interessante, um time muito veloz, um time que joga muito para frente, porém, todas as vezes que você vê um time que joga muito para frente, ele pode ceder espaços. O time que joga para frente e não cede espaços é um time interessante para se trabalhar. Por exemplo, se você for ver o Manchester City, por exemplo, é um time que pressiona muito, mas ele sabe defender. O Flamengo estava com essa dificuldade muito grande. Agora acabou de tomar uma goleada para o Inter. Então, são times que jogam muito para frente e acaba sofrendo gols nos contras. Então, eu vou ficar de olho. Caso o Shakhtar não esteja dando esses espaços, eu venho para mesmo assim buscar um back no Shakhtar, beleza? Ludogorets e Olympiacos. Aqui as odds já estão muito mais equilibradas. Primeiro jogo foi 1-1, empate. É um jogo muito difícil, muito difícil. Aqui eu fico completamente neutro, não sei o que vou buscar nesse jogo ainda. Muito parelho. Aqui é um jogo que é um pouco difícil para a gente trabalhar, porque, se eu não me engano, esse primeiro jogo foi 3-0. 3-0 pro 3-0 pro PSV, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo. 3-0 pro PSV. O PSV é mais time do que o Midland. Midland é aquele time que no país dele ele é interessante. Mesmo assim, ele não está tão interessante como ele foi uns tempos atrás. Então, esse jogo é um jogo que já está muito decidido. Então, é muito difícil trabalhar esse jogo. O PSV é um time que, meu, se você for ver ele no campeonato dele, se não me engano, na Holanda, todo jogo é goleada, velho. Joga muito pra frente. Não tem essa conversa de já ganhou, eu não vou querer jogar. Porém, eu não tenho método para isso, entendeu? No caso, eu gosto de cenários, como eu sempre falo, eu gosto de cenários simples. E isso daqui pode ser uma boa de uma pegadinha. Mônaco e Sparta Praha. É Slavia Praha e Sparta Praha. Seguinte, é um jogo, cara, o Mônaco eu acho um time muito interessante, ganhou o primeiro jogo. Se a gente for ver lá no Campeonato Francês, que é o do Mônaco, ele é um time interessante, é um time bom, mas já ganhou o primeiro jogo de 2-0, sabe? Assim, esses jogos onde o time não necessita mais ganhar, eu fico um pouco apreensivo por conta disso. Ele já ganhou, então, mesmo que ele perca de 1-0, ele está classificado. Então, assim, essas odds eu acho muito baixa para pegar um back Mônaco. Muito baixa. Young Boys e Cluj. Eu vim para trabalhar over goals nesse jogo passado. E ele foi 1-1 apenas. Porém, eu acredito que esse jogo vai acabar sendo um pouco mais aberto. Porque foi empatado. Então, se um time marca, o outro vai vir para frente. E esses times, eles são times que gostam de jogar para frente, tanto o Cluj quanto o Young Boys. Então eu venho para trabalhar esse jogo. Tem um Y que não tem.
Young Boys versus Cluj, eu venho para trabalhar o mercado de overgoals. Aí eu dependo do quê? Do que os times irão me entregar dentro de jogo. Mas caso eu tenha um time atacando e o outro time recuperando a segunda bola e contra-atacando, eu acho muito difícil me manter no match odds. As odds ali estão amassadas para o Young Boys. Eu não vejo todo esse favoritismo para o Young Boys. Eu acredito que eu fico mais tranquilo em trabalhar o mercado de gols nesse jogo, beleza? Benfica e Spartak Moscou. O primeiro jogo foi 2-0. Aqui eu ainda preciso ver mais do time do Jorge Jesus. O primeiro jogo foi 2-0. Eu tinha falado para ficar em back Benfica, porém 1,40 também para um time que não necessita ganhar. 1,40 para um time que não necessita ganhar, eu acho muito perigoso. Muito perigoso. Então eu vou passar esse jogo. Legia Varsóvia, não, Legia Warsaw e Dinamo Zagreb. Aqui é um jogo interessante, porque o Dinamo é um time muito interessante e empatou com esse Legia. E nesse jogo o Dinamo novamente vem como favoritismo. Nessa faixa de odds, se o Dinamo me der padrão, eu venho sim para buscar um back Dinamo. E eu vou colocar isso daqui. Caso o quê? Caso o Dinamo me dê padrão. Então eu acho que o mercado de câmbios vai ser um pouco mais difícil. Mas caso ele me dê padrão, eu venho para trabalhar um back Dinamo. Porque o Dinamo Zagreb é um time interessante. É um time que eu gosto. Eles gostam de atacar. Para vocês terem uma ideia, eles jogam com as linhas muito compactas. Então o volante sempre está ali entre o zagueiro e o meio campo. O meio campo sempre está ali muito perto dos atacantes. É um time muito bem. Eles se colocam muito bem dentro de campo. É um time muito ajeitadinho, sabe? Um time muito ajeitado. Então eu acho interessante. Segundo jogo, o outro jogo aqui interessante também, o Rangers e Malmo. O primeiro jogo foi 2-1 para o Malmo. E o mercado vem dando um favoritismo absurdo para o Rangers. Cara, eu vou ficar de olho no possível lay ao Rangers, porque eu acho o time do Malmo muito bom. Ou eu posso ficar a favor dos gols, porque o Rangers é um time interessante. Cara, eu tenho que ver o que o time vai me entregar dentro de campo. Dependendo, eu vou colocar dois cenários aqui. Caso o Malmo venha muito bem para o jogo e dê um padrão de lei para o Rangers, eu acho essas odds interessantes para ficar tanto lei Rangers, vou colocar aqui, quanto mercado de gols. Então, do que eu preciso? É algo que vocês têm que entender muito. Por exemplo, eu sempre falo, tem jogo que é para back, tem jogo que é para lay, tem jogo que é para cantos, tem jogo que é para over goals e tem jogo, cara, que não é para simplesmente nada. Tem jogo que o jogo não te entregou nenhum padrão para você dar nenhum clique, cara, não dê. Espera, tava conversando com um rapaz hoje. Se não teve nenhuma excelente entrada, para que eu vou fazer entrada? Calma, paciência. Amanhã vai ter jogo. Depois de amanhã vai ter jogo. Depois do outro dia vai ter jogo também. Isso que diferencia as pessoas que tiram dinheiro do mercado e as pessoas que colocam dinheiro no mercado. As pessoas que apenas fazem depósito. Beleza? Então, se me der os padrões que eu preciso, que estejam de acordo com os meus métodos, eu vou fazer a minha entrada. Se não me der o meu padrão, sabe o que eu vou fazer? Nada. Absolutamente nada. Beleza? Às vezes até a galera fala, pô, manda mais jogos aí. Cara, eu não sou igual esses tipsters que necessitam que fiquem mandando. Por que a galera fica mandando um monte de jogo? Porque eles precisam movimentar aquilo. A partir do momento que eles movimentam, eles enchem a sua cabeça. Às vezes eles mandam 3 green e 10 red. Só que você vê tanto green que você fala, pô, o grupo tá incrível. Eles mandam 50 jogos.
Óbvio que ali vai ter green, vai ter red, e na maioria das vezes vai ter red, entendeu? Mas bora lá. Agora vamos aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, o Campeonato Brasileiro já é um campeonato muito difícil de se fazer pré-live. Esse jogo aqui, principalmente Avaí e Guarani. Se vocês foram olhar a race dos dois, o Avaí não perde, mas também não ganha. É, é aquela é aquele jogo muito difícil de se fazer. O Avaí não perde, mas também não ganha. Já o Guarani ou ganha ou perde. E o mercado está dando um favoritismo assim, excessivo para o Avaí. Eu acho muito perigoso, muito perigoso. É, esse jogo eu não consigo desenhar nenhum cenário. O Campeonato Brasileiro da Série B é muito difícil você desenhar um cenário. Eu preciso do que os times vão me entregar dentro de campo. De acordo com o que eu vejo um cenário muito grande contra o Avaí, eu posso estar contra o Avaí. E até nessas faixas de odds, se o Guarani estiver mal, aliás, se o Avaí estiver mal, eu posso estar contra o Avaí. E se o Guarani estiver mal, eu posso estar contra o Guarani também. É um jogo muito difícil, definido nos detalhes, então não consigo traçar nenhum viés nesse jogo. Outro jogo aqui interessante, Confiança e CRB. CSA, mano, olha que loucura. Foi jogar, se não me engano, Confiança e Náutico. Náutico voando e eu vou até puxar, vou ter que puxar esse jogo aqui. Como que eu faço? Não sei se dá para puxar aqui. Partidas. A partida um contra o outro. Não vou conseguir puxar aqui agora. Mas se eu não me engano, foi Confiança contra Náutico. O mercado dando um favoritismo assim, absoluto para o Náutico e o Confiança meteu 4. Era o último. Então, assim, Confiança vem grandão. Confiança vem grandão. Se vocês forem ver, o mercado está completamente perdido. Ele não sabe para onde ele vai. Ele ia dar um favoritismo para o CSA. Só que o Confiança meteu 4 no Náutico. Ele, não, peraí, eu não posso fazer isso. Então o mercado está completamente perdido. Muito difícil você desenhar qualquer cenário nesse jogo. Muito difícil, muito difícil. Esse jogo eu vou ficar em cima do muro. Não sei e muito provavelmente eu nem venha fazer esse jogo. Rosário Central e Bragantino, agora Sul-Americano. Aqui um jogo muito interessante. Por quê? O primeiro jogo é fora de casa. Eu acho o Bragantino muito bom, cara. Um time muito bom. Só que é muito difícil você pegar um back fácil no Bragantino. Porém, é um time que ele joga muito pra frente. E o Rosário Central vai jogar em casa. O fato de ser em casa, acredito que o Rosário vem para definir o jogo. E o fato de ser fora de casa, pode ser que o Bragantino não queira se expor tanto. É um jogo muito difícil. Mas, para não dizer que eu fiquei em cima do muro, caso me dê padrão, eu venho para esse jogo, Bragantino e Rosário Central. Eu venho. Opa! Rosário Central. Eu tô vendo aqui. Opa, calma que é ao vivo. Misturei tudo aqui. Pronto. Rosário Central e Bragantino, eu venho para trabalhar o mercado de gols. Eu preciso que entre no meu padrão, entre nos meus métodos. Se eu estiver enxergando um padrão muito claro, onde os dois times estão atacando muito, estão querendo fazer o jogo e as odds estejam interessantes, eu venho fazer essa entrada. Caso não, eu não faço a minha entrada, beleza? Próximo jogo aqui, Vasco e Vila Nova. Cara, Vasco voltou a vencer, venceu o último jogo. Vasco é um time interessante. Vila Nova aí não vem tão bem. Essas odds eu acho muito esmagadas, mas caso
me dê padrão, cara, eu venho para buscar um back Vasco aqui. Caso me dê padrão, mas por essas odds, no Campeonato Brasileiro de Série B, tem que me dar um cenário muito claro e eu venho para trabalhar um back Vasco, beleza? Assim como Goiás e Remo. Cara, eu acho muito esmagadas essas odds, muito esmagadas, porém não tem como você fugir de um back Goiás. O Goiás vem fazendo um campeonato muito bom. É aquilo. Para eu tenho total paciência para esperar esse jogo. O cenário tem que ser esse. Goiás massacrando para eu poder pegar um back Goiás. Se o Goiás não estiver massacrando, o que eu vou fazer? Nada. Eu não tenho cenário pro Remo ganhar essa partida. Eu não tenho cenário para isso. Eu posso trabalhar um Lei Goiás, como posso trabalhar um back Goiás. Beleza? Mas Marcelo Cabo vem fazendo um trabalho interessante. Acredito que o Goiás, se vai subir ou não, não sei, mas tem tudo para subir. Acredito que sobe. E o último jogo, onde eu posso dormir com a cabeça cheia, São Paulo e Palmeiras. O jogo do dia. O mercado vem dando um favoritismo muito, não tão grande, mas um favoritismo para o Palmeiras. Porém, se vocês forem ver aqui na sequência dos times, olha só, o último jogo foi empate e o outro jogo São Paulo ganhou, que foi a final do Paulista. Se não me engano, dos últimos 4 jogos, 2 São Paulo ganhou e 2 foram empates. Ou seja, São Paulo não perde para o Palmeiras. O Palmeiras tem mais time do que o São Paulo? Tem. Tem mais elenco? Tem. Tem mais qualidade? Tem. Mas o São Paulo sabe jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras é aquele tipo que ele faz o seguinte: ele se finge de morto e ele contra-ataca o adversário. Quando o Palmeiras consegue achar um gol, cara, é perfeito ainda. O cenário se encaixa melhor ainda. Por quê? O time vem para cima e eles contra-atacam. E a velocidade dos laterais, a velocidade dos meias do Palmeiras é muito forte, é muito forte. Então, assim, qual é o cenário ideal para trabalhar gols aqui? O Palmeiras abrindo o placar. Se o Palmeiras abrir o placar, eu venho para trabalhar gols. Porém, todo jogo que é entre Palmeiras e São Paulo, o primeiro jogo, cara, é muito difícil. Por quê? O Palmeiras fica atrás e o São Paulo fica atrás. Os dois ficam atrás. Nesse último jogo, o São Paulo até teve mais ação contra o Palmeiras. E, cara, esse é o cenário perfeito para o Palmeiras. Se o São Paulo quer dar um cenário perfeito, é atacar o Palmeiras. O Palmeiras não liga de ficar lá atrás. Então, se você vê o Palmeiras lá atrás, não quer dizer que é um excelente cenário, pelo menos dos meus métodos, para estar contra o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras gosta muito de contra-atacar. Só que os dois times se conhecem muito, então é um jogo muito difícil, cara, muito difícil, muito difícil. O mercado, eu já dei uma olhada aí nas odds, o mercado acha que é um jogo muito under, eu também acho, mas é aquilo, né? Esse jogo eu não consigo traçar nenhum cenário. Lembrando que, se você quiser pegar as minhas análises na hora do jogo, geralmente eu mando algumas tips, alguns sinais lá no meu Telegram, então segura aqui, entra no meu canal do Telegram, onde lá eu vou mandar. Não esqueça de fazer o meu curso, que aproveita que é completamente gratuito, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Então esses foram os cenários que eu desenhei. Lá no Telegram eu tento passar não só tips, né, como eu falei, mas eu tento passar a minha visão, o que eu estou enxergando de jogo, beleza? E eu estou tive uma ideia aí para criar algumas coisas que vão facilitar de vocês poderem operar junto comigo, ao vivo, beleza? Porque tem muitos jogos que, cara, acaba sendo difícil mandar um ativo, porque é muito dinâmico, o jogo é muito dinâmico. Às vezes eu preciso de uma vírgula para efetuar uma entrada, e eu preciso também de uma vírgula para sair daquela entrada. E às vezes na entrada eu não consigo passar na mesma velocidade que eu fiz a minha entrada, entendeu? Então, às vezes, eu acabo não passando todas as entradas que eu faço no dia. Mas, basicamente, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta o que você acha dessas análises, beleza? Eu vou sempre passar o maior conteúdo possível que eu puder para você. Fechou? Espero que você tenha gostado.
Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Valeu!